Muito bom dia a todos. Estou iniciando aqui a transmissão da nossa devoção distrital. Geralmente eu gosto de colocar alguma coisa antes da gente iniciar aqui, mas hoje eu estou um pouco improvisado, vocês estão vendo aí, estou dentro do carro, né? Precisei fazer assim, mas vai dar certo também. Bom dia, Moisés. Tá melhor do ouvido? De ontem para hoje? Já aproveitar que já chegou você aí, Moisés, me avisa como é que tá o som, se você está conseguindo me ouvir direitinho, que eu tô com o celular no volante aqui, e aí talvez pode abafar um pouquinho o microfone. Sim, então tá bom, então tá tudo funcionando. Tudo está ok, beleza, obrigado. Vou esperar só um pouquinho, já deu 9 horas, mas eu comecei meio tarde. Encaminhei o link lá para os pastores do distrito, para eles compartilharem com as congregações. Você, mas já entrou aí, quem mais estiver entrando, se quiser acompanhar na Bíblia, geralmente eu coloco na tela, mas hoje eu não vou conseguir colocar. Eu vou usar o texto de Atos 2. Então, quem tiver com a Bíblia aí quiser deixar aberto já, Atos 2, fica à vontade. Bom dia, Silvinha. Deus abençoe. Esse texto de Atos 2 é o texto mais clássico, né, para falar do Pentecostes. A gente pode olhar para o Pentecostes no Antigo Testamento, né, a festa já existia desde lá, mas na igreja cristã o que mais se lembra é justamente o episódio do Espírito descendo como pomba de fogo e tudo mais. Então eu vou usar esse texto, mas especialmente a pregação de Pedro depois. Bom dia, Heraldo, de Vila Velha, Espírito Santo. Isso aí, acompanhando com o pessoal do Rio de Janeiro, Distrito Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. E vocês outros também, todos que estão acompanhando, sejam muito bem-vindos. Bom dia, pastor Gilberto. Deus abençoe esse estudo bíblico. Amém. Deus abençoe. Gente, eu vou começar fazendo uma oração. Eu acho que já dá pra gente iniciar. Eu tô vendo que já tem pastor entrando aí, então já devem ter compartilhado também com as congregações, já deve ter dado tempo. E aí depois, como eu já anunciei antes, eu gosto de colocar na tela o texto para vocês lerem, mas hoje eu não vou conseguir. Então, se vocês tiverem Bíblia perto aí, quiserem acompanhar, é Atos 2, o texto que a gente vai utilizar, tá? Então vamos lá, vamos orar. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua companhia, pela tua presença entre nós, e nós queremos, neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iniciar este estudo bíblico, essa devoção do nosso Distrito Rio de Janeiro. Pedimos ao Senhor que nos abençoe e nos conduza neste momento, em torno da tua palavra, com o teu Santo Espírito, aquele que veio aos discípulos e vem a nós também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu vou precisar só fazer uma coisa, porque, gente, vocês não têm noção da bagunça que está acontecendo aqui. Eu tô com o celular da minha esposa, porque o meu não tá funcionando a câmera. A gente tá no veterinário aqui com torresmo, mas vai dar certo. E aí, eu vou ter que pedir pra Isabela me mandar. Talvez vai cortar minha câmera aí um minutinho, tá? Que eu vou ter que abrir o WhatsApp aqui. Vou ter que pedir pra ela me mandar as programações. Ou melhor, vou fazer o seguinte: vi que o pastor Gilberto tá aí. Pastor Gilberto, envia no chat aí, por favor, pra mim, a programação desse desse mês, quer dizer, para depois lá no final eu poder compartilhar com o pessoal aí. Eu sei do Fórum de Missão, dia 13 e 14, mas eu sei que tem outras programações, eu não estou me lembrando agora. Então, se o pastor Gilberto ou algum outro pastor puder compartilhar isso aí para mim, que eu estou meio enrolado nesse sentido, eu agradeço bastante. Vamos lá então, Atos 2. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler o capítulo inteiro,
eu vou pressupor que vocês já conheçam o que aconteceu naquele dia, no sentido do Espírito descer, e eu vou olhar especialmente para a pregação de Pedro. Algumas Bíblias colocam o título, o discurso de Pedro, alguns colocam a pregação de Pedro, e aí isso aparece de forma diferente. Então, Atos 2:14. Então se levantou Pedro com os 11 e... Só um minutinho. Foi. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui o apóstolo Paulo usa o profeta Joel, né? Aquilo que o profeta Joel já tinha dito. Ele repete aqui, ele cita o profeta justamente para mostrar que aquilo que Deus disse desde o Antigo Testamento está então acontecendo agora, né? O povo estava vendo aquilo acontecer naquele momento. E aí eu queria destacar isso aqui e um pouco do que Pedro fala depois, eu vou ler mais para frente, para mostrar para vocês e para a gente conversar um pouquinho a respeito da função. Não sei se essa é a melhor palavra, mas acho que para vocês entenderem o que eu quero dizer, ela vai funcionar. A função do Espírito Santo. Às vezes a gente olha, por exemplo, para a obra de Jesus e para nela. Não quer dizer que a obra de Jesus, né, ele morrer lá na cruz, ele ressuscitar, não seja importante. Claro que é importante. A gente é salvo por isso. Se Jesus não tivesse feito isso, a gente não teria sido salvo. Mas a gente precisa olhar para o que o Espírito Santo faz. Nós precisamos olhar para o que acontece aqui no Pentecostes e o que acontece na nossa vida também, no nosso batismo, na pregação da palavra e tudo mais, né? Uma vez eu li um sermão de Martinho Lutero que ele diz assim: só pregar quem Jesus é, só falar de Jesus não basta. Precisa crer nisso. E aí não olhem para isso como uma obra sua, tá? Bom, então Jesus fez agora, a minha parte é crer, tá? Não acho que isso é a sua parte. Pelo contrário, essa é a parte do Espírito Santo. Então, o que o Lutero quer dizer ali é o fato de Jesus ter feito aquilo garante, traz a salvação, compra a salvação, né? Faz com que as pessoas possam ser salvas, mas é necessário que isso seja entregue para elas. Por meio da fé, essa salvação de Jesus é entregue. Isso não é só um fato histórico, uma coisa que ninguém pode contestar, mas é entregue para as pessoas. E agora as pessoas então creem. É isso que Lutero quer mostrar ali, tá? Não pense que Lutero está dizendo, a parte de Jesus é aquela e agora a sua parte é crer. Pelo contrário. Isso é parte do Espírito Santo. É a parte do Espírito Santo. É o que ele faz, na verdade. Então, é importante, é necessário que se fale do Espírito Santo. E aí, por que eu estou falando disso agora? Justamente pelo final dessa profecia de Joel. Ele vai falando sobre coisas que vão acontecer, né? A questão dos jovens, velhos, tendo visões, profetizarão e tudo mais. Mas no final ele fala: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Joel, desde antes de Jesus vir, ele já vem trazendo esses sinais, e aí ele termina dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é aqui que está a importância, vamos dizer assim, a obra do Espírito Santo. Fazer com que as pessoas invoquem o nome do Senhor. Não sei se vocês já tinham pensado sobre isso, né? Se isso é comum para vocês ou não, né? O Espírito Santo nos faz invocar o nome do Senhor. O Espírito Santo, então, nos salva. A gente fala sempre, Jesus nos salva. Mas a gente não pode separar essas coisas e achar que o Espírito Santo não nos salva. Se vocês se lembrarem bem, no Credo Apostólico,
no final dele, a gente fala do Espírito Santo e a gente tem coisas muito interessantes ali sendo faladas sobre o Espírito Santo, que às vezes a gente não se dá conta. A gente fala de crer na igreja cristã, isso geralmente é o que a gente mais lembra, né? O Espírito Santo nos faz crer, ele nos mantém na fé. Mas aí como é que continua? Creio na remissão dos pecados. Então o Espírito Santo nos traz perdão dos pecados, aquele perdão que Jesus Cristo conquistou. Na ressurreição da carne, o Espírito Santo é ativo nessa obra de ressurreição. E aí a vida eterna, né? O Espírito Santo não está excluído disso, pelo contrário, né? Ele é bastante ativo nisso. E aí o Espírito vem dar testemunho disso. Por isso Pedro continua, depois de falar do profeta Joel: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E aí aqui uma outra questão muito importante. O Filho de Deus não podia ser retido pela morte. Não tem a mínima possibilidade da morte vencer ele. Por isso, então, o Pai o ressuscitou. Além, claro, né, a promessa ali, e isso é o motivo por ele não poder ser vencido pela morte também, né? Então, quando o apóstolo Pedro mostra isso, né, olha o que aconteceu, olha o que vocês fizeram. E nós, né, as mãos iníquas mataram o Filho de Deus, mas ele foi ressuscitado. Ele não pode ser retido pela morte, ele não pode estar sob o domínio dela. Isso traz uma questão muito importante e interessante da gente pensar também, porque Jesus fala que ele vai enviar o Espírito. E aqui no Pentecostes ele está dando testemunho disso por meio de Pedro, né, por meio dos apóstolos. E Jesus diz: eu vou enviar o Consolador, e assim Jesus promete estar presente também. E aí, semana passada a gente teve a celebração da Ascensão. Faz a gente pensar bastante sobre isso também, o Pentecostes logo depois. Jesus sobe aos céus não para se afastar de nós, mas ele envia o seu Espírito para estar conosco. Então, por meio do Espírito Santo, Jesus está aqui. Jesus está no mundo. Jesus se faz presente entre o seu povo. E a gente pode falar de inúmeras maneiras com as quais isso acontece, né? Mas vamos pegar pelo menos os meios da graça, né? A palavra, os sacramentos, né? Vamos falar simplesmente disso. Já é conteúdo suficiente para a gente pensar em como Jesus está presente. Então, não se deixe enganar por algumas pessoas que querem dizer, por exemplo, a sua igreja não tem o Espírito Santo. Como assim minha igreja não tem o Espírito Santo? Jesus está lá no céu sentado como se tivesse uma cadeira física para ele sentar lá. Ou enfim, às vezes as pessoas querem diminuir a ação de Deus, diminuir o quanto Deus está presente na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Então, não se deixe enganar por isso, mas sim confie que Deus está presente. Aqui no Pentecostes, eu não li o texto, o começo, né? Mas vale a pena destacar isso. Vocês lembram desse episódio? As pessoas que estavam ali em Jerusalém achavam que aqueles que estavam falando nas línguas deles estavam bêbados. Eles estavam dizendo: esse povo tá louco, tá bêbado. E aí Pedro tem que dizer: não, é só 9 horas da manhã, a terceira hora do dia. Vocês estão vendo aqui o que Deus prometeu que ia acontecer. Isso está acontecendo. Então, o Espírito Santo ele é ativo na nossa vida, ele é ativo no mundo, e por meio dele nós temos Deus presente conosco, constantemente presente. Beleza? Essa é uma reflexão que eu queria trazer para vocês, né? Essa importância do Espírito Santo nos trazer a obra de Jesus e nos trazer o próprio Jesus, né? Ele nos faz crer e ele nos entrega esses méritos de Jesus, ele nos entrega esse perdão de pecados que Jesus conquistou, ele nos ressuscitará, enfim, né? Isso é o Espírito Santo. Obrigado, pastor Gilberto, por ter encaminhado aí as atividades. O Fórum de Missão, no dia 14 e 15, então lembrem-se dessas programações, especialmente o pessoal do Distrito Rio de Janeiro e os outros também que quiserem participar são bem convidados também.
Deixa eu lembrar o nome aqui, não lembro mais. O Heraldo, lá de Vila Velha. Se quiser vir para as nossas programações também, Heraldo, seja bem-vindo. Fórum de missão, no dia 14 e 15. A RAL, que é a reunião anual de lideranças, no dia 21. O Fórum de missão vai acontecer lá na Tijuca. Lembrando que no dia 14, na verdade, acho que 14 e 15 é como está no calendário, né, Gilberto? Mas mudou. O dia 13 é para pastores, é uma conversa entre a diretoria nacional e os pastores do distrito. E aí no dia 14, que é o sábado, é com as lideranças das congregações. Então é interessante que tenha ali um pastor e talvez um representante do departamento ou da diretoria, ali umas 2 ou 3 pessoas, para que possa ter essa conversa com a diretoria nacional, tá? Não é um evento assim, a ideia, né, não é fazer um evento grande, mas é de coordenar a missão e o trabalho da igreja aqui no nosso distrito também. Tá? Então, 13 e 14. Né? Dia 14 é com as congregações, que é no sábado. Começa às 9 horas, vai até às 17 horas. A RAL no dia 21 vai acontecer lá em Campo Grande, na congregação Cristo para Todos, se eu não me engano, o nome da congregação. E começa às 8h30, né, com café da manhã, a gente faz aquela recepção ali. E aí, o nosso prazo para terminar ela é meio-dia, né? Deus abençoe que a gente termine no horário. Temos o aniversário também da congregação Cristo Rei, no dia 22 desse mês. E o aniversário da IELB, lá no final do mês, dia 29. Então, as congregações provavelmente vão celebrar e se alegrar nesse dia também. Vamos fazer uma oração agora no final. Eu vou ter que abrir o WhatsApp para olhar os aniversariantes. Eu preciso que vocês confirmem aí se o meu vídeo continua aparecendo, ou pelo menos a minha voz continua aparecendo. Se o meu vídeo parar, mas vocês ouvirem o que eu tô falando, tá bom. Então eu vou abrir o WhatsApp aqui agora. Agora não, peraí que falei que era agora, mas não foi agora. Eu acho que vocês não devem ter me ouvido não. Mas eu vou tentar memorizar e trazer para vocês aqui, só um minutinho. Ó, Beatriz, Mariana, Natan, Ramires, Ana Júlia, Melane, eu acho que é isso. E aqui da Congregação Concórdia tem o aniversário da Nina também, Maria Antônia. Vamos agradecer por esses aniversariantes. Também quero incluir o Moisés na oração. Ele está com um problema de saúde no ouvido. Vamos orar por ele também. Se vocês tiverem alguma coisa para incluir na oração também, pode mandar no chat aí. Eu vou orar com o olho aberto aqui, olhando para a tela do celular. E aí eu fico atento. Se por acaso alguém mandar um pedido, um agradecimento, eu consigo incluir na oração ainda, tá bom? Então vamos orar e Deus esteja conosco. Amado Pai Celestial, muito obrigado por cuidar de nós, por nos abençoar neste dia, e especialmente obrigado por ter enviado o seu Espírito, esse que foi prometido por Jesus, esse que vem do Pai e de Jesus, procede de vocês. Obrigado, amado Pai Celestial, por cuidar de todos nós em todas as nossas necessidades, especialmente por ter cuidado da nossa necessidade de salvação, necessidade de estar com o Senhor. Pois nós nos separamos, nós quebramos essa ligação, esse vínculo que tínhamos com o Senhor na criação. O pecado nos afastou de Ti, mas o Senhor conquistou para nós a salvação e o perdão dos pecados através da obra de Jesus, nos entrega a Ele por meio do Seu Espírito Santo. Por favor, continue dando testemunho entre nós desta obra maravilhosa de Jesus. Continue nos fazendo partes da sua igreja cristã. Continue, Senhor, nos trazendo o perdão, a remissão dos pecados por meio do seu Espírito e nos mantenha na esperança e na confiança da ressurreição eterna e a vida completa e eterna na companhia do nosso Deus e Salvador. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão de aniversário por esses dias. Pedimos que o Senhor os abençoe e continue trazendo e cuidando da vida deles com a sua bênção, com a sua misericórdia. Agradecemos imensamente pela dádiva que é completar mais um ano de vida. Por favor, Senhor, dê a eles esse testemunho com o seu Espírito Santo da sua bondade e da sua misericórdia. Também oramos por todos aqueles que estão doentes, pedimos que o Senhor cuide, abençoe cada um deles, de forma especial oramos pelo Moisés, pela sua saúde, agradecemos pela sua recuperação e te pedimos que continue cuidando e abençoando ele. Queremos também te pedir por todos aqueles que passam por outros problemas financeiros, aqueles que estão desempregados, pedimos que o Senhor os capacite, os direcione a trabalharem e conseguirem um sustento para a sua família, para a sua vida.
Também, Senhor, aqueles que passam por problemas familiares, colocamos nas tuas mãos e pedimos, consola-os, restitui-lhes a sua família e trate-os com a sua bondade e a sua misericórdia. Pedimos de forma muito especial, Senhor, pela sua igreja, derrama o seu Espírito Santo sobre nós, para que creiamos naquilo que o Senhor faz e fez por nós, para que testemunhemos esta fé, esta aliança que o Senhor reaviva conosco, que o Senhor completou em Cristo, nos trazendo o perdão dos pecados. Por favor, Senhor, te pedimos para que os seus ministros sejam fiéis dispenseiros da sua palavra, sejam verdadeiros cura-d'almas, como dizemos na nossa teologia luterana, e cuidem das pessoas que o Senhor os designou. Queremos também, Senhor, acrescentar nesta oração o pedido que é da Eliene, mas é meu também, eu só estava esquecendo. Que o Senhor abençoe a mim e a Isabela na nossa viagem na sexta-feira para o Espírito Santo, esteja nos conduzindo e nos abençoando também. Pedimos também pela viagem do pastor Ramires, que também está de férias, do pastor Jonas, que em breve volta de férias. Por favor, esteja cuidando destes seus pastores e destes seus filhos que viajam e aproveitam também esse momento de companhia da sua família, momento de descanso do seu trabalho também. Esteja com todos os outros que viajam por este país, seja por terra, por mar, pelo ar, esteja cuidando e os acompanhando também. Obrigado, Senhor, pelo carinho que recebemos de Ti e também daqueles que o Senhor coloca nas nossas vidas. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês, tá? Eu vou só dar mais uma pincelada na nossa programação aqui, ó. Fórum de missão dia 13 e 14, tá? No nosso calendário tá 14 e 15, mas ele foi alterado pela demanda da diretoria nacional. Então, dia 13 com os pastores, eles sabem o horário, tudo certinho. Dia 14, das 9 às 17, pastores e congregações lá na congregação da Tijuca. Dia 21, a RAL, na congregação em Campo Grande, Cristo para Todos, a partir das 8h30. E aniversário da congregação Cristo Rei, dia 22. Aniversário da IELB, dia 29. Tá? Não se esqueçam dessa programação. Lembrando que agora a nossa devoção distrital acontece uma vez por mês, com esse aviso das programações, né? A ideia também é de compartilhar e convidar as pessoas para essas programações. E a gente continua semanalmente também publicando trechos do podcast que a gente vem gravando. Geralmente são 2 pastores e outro pastor que está coordenando e ajudando ali também. Acompanhem também, já temos, se eu não me engano, 3, não sei se já começou a ser publicado o 4, agora eu estou em dúvida. Se o pastor Ramires confirmar aí, ele que está sempre coordenando isso, eu acho que foram só 3, né, Ramires, por enquanto. Mas a gente vai fazendo muito mais e compartilhando com vocês também. Tá bom? Deus abençoe vocês, tchau, tchau, fiquem com Deus e na companhia dele, pelo seu Espírito Santo. Tchau, tchau. Agora como é que eu paro aqui a transmissão? Brincadeira. Tchau, gente.